Versículo nessa noite. Nós, durante a semana, lemos aqui 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, mas nós vamos ler apenas o capítulo 1, apenas o versículo 20. A palavra de Deus diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Amém, meus irmãos? Se tivesse que dar um título a essa mensagem aqui nesta noite, seria Ana, a mulher que confiou em Deus e foi grandemente recompensada. Aqui no tempo e no espaço, nós vemos no período dos juízes. Aqui já estava num período avançado, chegando à finalização daquela teocracia. Aproximadamente aí 1100 antes de Cristo. E ali naquelas montanhas, daquelas tribos ali, perto de Judá, perto de Siló, tinha, na verdade, uma família. Um homem por nome de Eucana. Infelizmente, naquela época, tinha uma frouxidão em muitas ações, ao ponto deste homem ele ter duas mulheres. Graças a Deus que Jesus Cristo veio, colocou ordem na casa, e a gente entende pela palavra de Deus que a porta é estreita e o caminho é apertado. Então, nós vemos que essa mulher, por nome de Ana, ela era uma pessoa normal. Era uma pessoa normal, saudável. E ela não sabia, mas Deus sabia do plano extraordinário que aconteceria por meio de Ana. E o que Deus faz? Deus fecha a madre, o útero desta mulher. Uma coisa é uma mulher ser estéril normalmente, e outra coisa é Deus, por um tempo, fechar a madre de uma mulher. E ela, na verdade, ela se sentia numa dificuldade porque ela era humilhada, ela era perturbada, ela sofria com uma concorrente, como diz aquele tempo, era um tempo de frouxidão, a bigamia, a poligamia, mas no princípio, como disse Jesus, não foi assim. Deus fez um homem para uma mulher, Deus fez uma mulher para um homem. Então, ela suportou tudo aquilo ali. Ela suportou. E as coisas agravavam
quando tinha a viagem anual a Siló, onde ficava, o texto da versão corrigida fala templo do Senhor, mas não tinha templo do Senhor. Ali era o tabernáculo que veio daquela viagem que foi levantado no deserto, e aquele tabernáculo ele foi adentrado, ele permaneceu ali no tempo dos juízes, em Siló. Então, era esse tabernáculo e não o templo que a gente possa pensar, o templo de Salomão, porque nem esse tempo ainda não tinha chegado. Então, observamos, meus amados irmãos, que realmente ali era motivo para aquela concorrente que desapareceu na história e ninguém sabe nem o nome de um filho que aquela mulher teve, mas ela foi suportando. E até que chegou um determinado ano que, na verdade, ela se derramou, Ana se derramou diante de Deus de uma forma profunda. Eu gostaria de ler esse texto com os amados irmãos, conforme está no capítulo 1 e no versículo 9, então diz dessa forma que Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez menção à sua boca. Então chegou o momento de Deus começar a agir. Pode ficar certo. Eu quero dizer aqui, para todos aqui nesta noite, que Deus nos prova não é para nos conhecer, porque Deus já nos conhece mesmo antes de ter nascido. Quando Deus nos prova, como provou a Ana, é porque ela precisava de uma preparação para ser um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. E a prova, muitas vezes, irmãos, não são meses, são anos. E esse tempo todo é Deus trabalhando para a gente poder entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor, para que Ele possa, por meio de nós, realizar uma grande obra. É justamente isso. Então, essa mulher, ela derramou totalmente diante do Senhor. Ela derramou totalmente diante do Senhor. Chorou. Ela orava só com os pensamentos. Só com os pensamentos. Mal movia com os seus lábios.
Entendeu, meus amados irmãos? E ela foi derramando-se diante do Senhor. Ela que já vinha nesta prova da parte de Deus, essa prova diante da concorrente, ano após anos, agora ela era provada dentro da tenda da congregação, dentro do próprio tabernáculo, por um homem que tinha, lamentavelmente, enfraquecido a sua visão espiritual, ao ponto de olhar para aquela mulher e dizer assim: ela bebeu. Ela está embriagada. Olha que situação, meus irmãos. Mas a gente observa que quem derrama diante do Senhor, quem tem algo para realizar da parte do Senhor, tem humildade. Humildade. Esta mulher não levantou raivosa. Não levantou raivosa. Essa mulher não fez um barraco. Não fez. Não. Esta mulher, ela responde desta forma. Olha o que está no versículo de número 15. Porém, Ana respondeu ao sacerdote Eli e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada, de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho tomado, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então, oração, irmãos, não é muitas vezes aquilo que as pessoas pensam, que tem que gritar alto para Deus escutar. Não. Derrama tuas lágrimas diante do Senhor. Derrama tuas lágrimas diante do Senhor. Conta para Ele, somente Ele ouvir a tua causa. A tua causa. É? E essa oração vai chegar diante do Pai, porque tem um mediador chamado Jesus Cristo e tem um Espírito Santo que intercede por você até com gemidos inexprimíveis. Glória seja dado o nome do Senhor. Nós podemos estar debaixo da prova neste mundo, mas nós não estamos desamparados por Deus, porque Ele já nos salvou, Ele já perdoou os nossos pecados. Nós estamos na caminhada, estamos sendo provados, mas tem uma solução. Pode as portas fecharem para todos os cantos, mas tem uma porta aberta para o trono da graça. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. E ela, na sua humildade, continua comunicando com o sacerdote, dizendo assim: não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, uma mulher má, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Irmãos, aquela oração que Ana fez, é por isso que nós estamos neste ano de 2025 com esse tema, o valor da oração. Nós vamos valorizar a oração neste ano, em nome de Jesus. Aquela mulher valorizou a oração e ela recebeu essa bênção aqui do sacerdote, que pudesse ir em paz. E ela, conforme nos mostra aqui, meus amados irmãos, diz o texto, ela dizendo ainda para o sacerdote,
no versículo 18. Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Deus vai trabalhando, Deus vai agindo. Pode ficar certo. E aí, meus amados irmãos, o que acontece? Ela, na verdade, aqui conforme diz o versículo 19, é isso aqui que me chamou bastante a atenção. E levantaram-se de madrugada, quer dizer, antes de voltar para as montanhas onde realmente morava, numa viagem bastante difícil, não era as viagens como hoje. Levantou de madrugada e diz o texto sagrado aqui, que adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Quer dizer, Deus era prioridade na vida de Ana. Antes de voltar para sua casa, para quem sabe voltar daqui um ano, ela aproveitou aquele lugar e adorou ao Senhor de madrugada, antes de fazer aquela viagem de volta. Glória seja dada o nome do Senhor. E o texto sagrado, ele vai nos revelando, dizendo que quando eles chegaram lá em Ramá, então, aqui diz o texto, Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Essa expressão aqui, Elcana conheceu a Ana, isso numa linguagem como nós temos aqui, a linguagem de hoje, então nos mostra claramente o versículo que ela teve relação sexual com o esposo. E o que aconteceu? A condição de estéril desapareceu, porque o Deus que nós servimos é o Deus que abre. Ainda que muitas vezes é o Deus que fecha, mas ele também é o Deus que abre. E aquela mulher engravidou-se. Irmãos, a gente nota que a prova tem um tempo. Tem um tempo a prova. A nossa prova maior já foi resolvida, porque nós éramos condenados e nós fomos ao Senhor Jesus Cristo e Ele tirou a nossa condenação. O nosso nome está escrito no livro da vida. Mas eu quero dizer para os amados irmãos, mesmo como salvo, mesmo como servo e serva de Deus, enquanto nós vivermos aqui neste mundo, nós vamos passar por provações diversas, mas que nunca aconteça de perdermos a confiança nesse Deus, porque se nós confiarmos no Senhor, Ele vai virar para todos nós e vai nos recompensar grandiosamente, como recompensou a Ana. Glória a Deus. O versículo que nós lemos foi, na verdade, o versículo 20, que diz assim: e sucedeu que, passado algum tempo, nós não sabemos quanto tempo foi. A Bíblia ela não dá detalhes e detalhes como muitas vezes nós gostaríamos de ter. Mas o que acontece? Passado esse tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido a Deus. Esse menino aqui, ó, ele vai ser chamado Samuel. Samuel quer dizer o ouvido de Deus. Foi Deus que ouviu a minha oração. E eu não só orei, eu também votei. Eu disse ao Senhor que se Ele me desse, eu daria para a sua obra todos os dias da sua vida. Meus amados irmãos, muitos pedidos não são respondidos porque são pedidos egoístas, que as pessoas querem as coisas sem
dá nenhuma retribuição. É aquilo eu quero para mim, eu quero para os meus próprios deleites. Ana foi o contrário. Ana disse: se o Senhor me deres, eu darei todos os dias da sua vida. Isto é maravilhoso, meus amados irmãos. Então nós observamos que esta mulher, por nome Ana, ela estava numa prova bastante difícil, mas ela confiou no Senhor. Confiou no Senhor. E Deus ouviu e lhe recompensou. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Numa época como essa, de tanta incredulidade, tanto ateísmo, que as pessoas dizem assim: eu não preciso de Deus, eu não quero, eu não tenho necessidade. É como a igreja de Laodiceia. E nós levantarmos diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu confio em Ti. O meu problema não tem solução em lugar nenhum, mas o Senhor pode resolver o meu problema. Isso é notório, isso movimenta a presença de Deus, porque na terra tem um mortal que crê no Senhor, que confia no Senhor e que está lutando e trabalhando para ver a resposta e a vitória diante do Senhor, para o próprio nome de Deus ser glorificado e também nós termos um alívio também aqui na face da terra. Glorificado seja Deus. E observamos aqui pela palavra do Senhor nosso Deus, que esta palavra, meus amados irmãos, nós vemos que chegou aquele momento em que Ana passou a ser compositora. O texto sagrado, no capítulo 2, versículo 1, diz que é uma oração. Pode ver que diz assim: então orou Ana. Mas aqui, conforme um título de uma versão bíblica, diz assim: o cântico de gratidão a Deus. Como foi, irmãos, este cântico de Ana? Olha o que nos mostra aqui como foi este cântico de Ana. Olha o capítulo 2, o versículo 1 a seguir, diz assim: então Ana orou e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se delatou sobre os meus inimigos. Quando ela fala aqui, meus inimigos, irmãos, ela estava tratando da pessoa de Penina. No Antigo Testamento, infelizmente, ainda tinha esse ranço nos corações de quem servia a Deus. Mas Jesus Cristo veio e colocou ordem na casa. Ele disse assim: amai vossos inimigos. Amai vossos inimigos. Isso é notório, meus irmãos. É muito maravilhoso a gente viver aqui neste mundo e ter o poder dado por Deus de queimar a consciência do inimigo. O inimigo falando mal, o inimigo detonando e a pessoa orando por aquela pessoa. Isso só quem tem o Espírito de Deus realmente tem essa capacidade para fazer isso. Não tem vingança, não tem ódio, não tem maldade. Tudo é na condição da dispensação do Espírito Santo de Deus. Isso é muito maravilhoso, meus amados irmãos. Então nós observamos que neste cântico aqui, ela diz algumas palavras exaltando ao Senhor nosso Deus e mostrando coisas extraordinárias. O tempo aqui é bastante limitado, mas eu quero ler o que Ana realmente disse aqui. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavra de
altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Isto é muito maravilhoso. E eu quero encerrar aqui estas palavras dizendo para os amados irmãos que chega um momento na frente que Ana vai naquela viagem novamente, depois que Samuel já estava desmamado. Agora é a hora de levar. Deus, ele sabe agir. Irmãos, o que seria o final da teocracia se não fosse Samuel? Deus é amor, Deus é bom. Um período turbulento de aproximadamente 350 anos. Tantos sobes e desce. Livramentos, mas também apostasia. Que período tão difícil. No livro de Juízes, conta sobre os 13 juízes, mas são 15. Os outros 2 estão do capítulo 1 até o capítulo 9 de 1 Samuel, que trata de Eli e que trata de Samuel. E agora, meus irmãos, ele leva Elcana, leva Ana e vai Samuel. E eu quero ler aqui com os amados irmãos este momento tão extraordinário que, na verdade, pôde acontecer. E diz aqui a palavra do Senhor, nosso Deus. Eu gostaria que os irmãos pudessem acompanhar. Quando mostra aqui no capítulo 2, o versículo de número 18. Porém, Samuel ministrava o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com o seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E aqui diz no versículo 20 que Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher pela petição que fez ao Senhor, e voltaram ao seu lugar. E o que aconteceu nesses versículos seguintes aí? Que Ana não ficou só na saudade do filho Samuel, que estava servindo lá em Siló, juntamente com Eli, no tabernáculo. O que Deus fez? O versículo de número 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora estava aquela mulher dizendo assim: o que eu ofereci ao Senhor está lá servindo a Deus, mas aqui tem mais 5. 3 homens, 2 mulheres, aqui em casa comigo. Irmãos, como Ana foi feliz, como Ana foi vitoriosa, como Ana confiou no Senhor e a resposta veio. Se nós formos dar oportunidades aqui para os irmãos, quantas provas cada um está passando. Mas o que nós temos que fazer agora? Confiar como Ana confiou. Não importa os gemidos, não importa a zombaria, não importa a perseguição, não importa o que você está passando. Isso até aproxima você mais da pessoa de Deus. E pode ficar certo
que Deus está vendo tudo e na hora certa Ele vai dar um basta. Aleluia! Ele vai dar um basta e Ele vai te exaltar. Ele vai fazer com que todos vejam que vale a pena neste mundo clamar a Deus, buscar a presença do Senhor, para que Deus possa fazer grandes coisas extraordinárias. Então, valorize a oração. Não fique paralisado com os teus problemas, com as tuas dificuldades, dizendo que não tem mais jeito. Não tem mais jeito para você. Não tem mais jeito para outras pessoas na mesma condição sua. Mas se um servo de Deus chegar perto de você, vai dizer assim: clame a Deus, porque tem jeito. Clame ao Senhor, porque tem esperança. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. É isso que nós vamos fazer neste ano, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos que Deus possa agir, no mínimo, em 7 direções. Primeiramente, salvando. Ele é o Salvador. Quantas pessoas perdidas nós temos aí? Libertando muitas pessoas oprimidas, muitas pessoas que estão como que numa prisão. Ele pode libertar. Nós vemos também que Ele é o médico dos médicos, Ele pode te curar. Ele também pode te batizar com o Espírito Santo. Você pode encher do Espírito e falar em outras línguas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você pode ser renovado também. Muitas vezes você já foi batizado com o Espírito Santo, mas está vivendo uma situação difícil espiritualmente falando. Jesus quer te renovar. Eu conheço uma pessoa, passou muito tempo afastado dos caminhos do Senhor Jesus. E um dia, dentro de casa, ela disse assim: hoje eu vou no culto. Quando chegou na porta da igreja, Jesus renovou com o Espírito Santo, porque ela tinha sido batizada com o Espírito Santo há anos atrás. Esse Deus que nós servimos é o Deus dos milagres. O Senhor pode manifestar por meio de dons espirituais, que é uma necessidade da igreja, para que haja consolação, para que haja exortação, para que haja edificação. E o Senhor também pode resolver aquela causa espiritual, ou seja, aquela causa material. O Senhor dará bens àqueles que lhe pedirem. Pode ficar certo que Deus nos abençoa, não somente na área da família, não somente na área espiritual. Deus também nos abençoa materialmente falando. Então, Ana confiou no Senhor e teve o fim daquela prova. E o nome do Senhor foi glorificado. E ela pôde viver num momento tão maravilhoso. O quanto ela louvava a Deus a cada dia. Eu não tinha nenhum, eu tenho um lá e tenho mais 5 aqui dentro de casa. Isso é muita bênção da parte do Senhor nosso Deus. Então confie no Senhor, seja crente, seja crente. Crente é quem crê, é quem confia nesse Deus que nunca falhou. Esse Deus Todo-Poderoso. Vamos colocar-nos de pé nesse momento. Eu não sei se aqui nesta noite tem alguém que veio e gostaria de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Ser um crente em Cristo Jesus. Entregar sua vida nas mãos do Senhor. Se tiver, nós vamos orar por você. Se tiver alguém aqui que está desviado, que rebelou diante do Senhor, transgredindo e pecando diante do Senhor, tem visto que não tem condições de continuar nessa situação, volta para Jesus enquanto tem tempo.
Venha para o Senhor, entrega a sua vida novamente nas mãos do Senhor nosso Deus. É o nosso apelo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém? Se não tem, nós vamos fazer uma oração final, agradecendo ao Senhor pelas orações desta semana e que o Espírito de Deus possa lhe abençoar poderosamente. Senhor nosso Deus, neste momento, Senhor, nós estamos agradecidos porque a Tua palavra é a nossa base, Senhor. Nós estamos agradecidos porque a Tua palavra é o nosso alicerce, Senhor. E a Tua palavra tem mostrado vida de personagens, de homens, de mulheres que passaram por grandes dificuldades na vida, mas não perderam o rumo, não perderam a esperança, continuaram confiando no Senhor, e este Deus justo, e este Deus poderoso, no tempo certo Ele bradou e resolveu as causas, como nós ouvimos aqui nesta noite. Pai querido, visita cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite. Visita, Senhor, que haja uma entrega a Ti, Senhor, que possam entregar tudo ao Senhor e deixar tudo nas Tuas mãos e esperar com paciência, como disse o salmista Davi. Esperei com paciência no Senhor. Aleluia! E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu espero, Senhor, que grandes vitórias teremos aqui neste ano, porque nós estamos lutando para buscar a Tua face e a Tua presença, e o Senhor está contemplando essas ações, como Tu contemplaste lá em Nínive, aquele povo que humilhou a partir daquele rei, que humilhou diante de Ti, e o Senhor testemunhou de todos eles, que viu as obras deles, que tinham arrependido, e o mal que o Senhor intentou fazer, o Senhor retirou. Glória seja dada ao Teu nome. Glorificado seja Deus. É a nossa esperança aqui também na cidade de Guanabi. Que a glória, que o louvor seja sempre do Senhor nosso Deus e que nós possamos perseverar firme, porque grandes são as vitórias que o Senhor tem para nos oferecer. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo.